Atos, capítulo 15, versículo 39. Não sei se já está aparecendo aí em cima, tá? Se vai aparecendo aí em cima, você olha também. O texto inicia assim: E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou até Chipre. Amados irmãos, esse texto é um texto, aparentemente, dentro desse trecho que eu li, um trecho que deixa muitas dúvidas, né? E é um trecho que conta de uma contenda que houve entre o apóstolo Paulo e um dos seus principais seguidores, tanto da primeira viagem missionária, quanto posteriormente como acompanhante e apoiador do ministério do apóstolo Paulo. Então, ocorre uma breve contenda entre três personagens extremamente marcantes dentro desse contexto. Primeiro, a gente tem a figura do Barnabé, né, que era alguém que esteve com o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, que visitou as igrejas, era conhecido dos irmãos, era um servo zeloso, companheiro e amicíssimo do apóstolo Paulo. Esse homem, Barnabé, tinha uma tia, né, por nome Maria, mulher extremamente importante dentro desse contexto para a igreja primitiva. Era nesse local, na igreja de Maria, que aconteciam as primeiras reuniões da igreja primitiva, após aquele grande momento de perseguição que a igreja enfrentava em Jerusalém. Então, essa mulher, sua tia, hospedava todos em sua casa para fazerem orações e reuniões. A segunda pessoa muito marcante que aparece dentro desse contexto, dentro dessa história, é o Marcos. Marcos era primo de Barnabé, era na sua casa, né, na casa dos seus pais, em que as reuniões da igreja primitiva aconteciam. Nessa época, Marcos ainda estava dando aí, quem diria, os seus primeiros passos na fé. Era o início da sua caminhada cristã. E o terceiro personagem extremamente marcante que nós vamos ter acesso a partir desse texto é o apóstolo Paulo, uma figurinha carimbada de todos nós, dos grandes apóstolos, o apóstolo dos gentios, responsável por grandes pregações e campanhas missiológicas. Então o apóstolo Paulo estava dentro desse contexto e dando início à sua segunda viagem missionária. Um pouco antes no trecho, Paulo vai dizer para Barnabé: Barnabé, a gente deve voltar às igrejas que a gente pregou anteriormente para saber como é que tem sido a continuidade do trabalho que nós iniciamos. Então, ver como é que os irmãos têm seguido a fé cristã, o que é que eles têm recebido, como é que anda a fé cristã dessas igrejas em qual nós passamos. Diante dessa situação, Barnabé já convida seu primo, né, e também companheiro de missão, e daí então inicia essa breve contenda. Esse é o contexto da narrativa que está por trás de Atos capítulo 15. Dentro dessa expressão, dentro dessa narrativa, dentro desse trecho, eu gostaria de destacar alguns pontos extremamente necessários para a nossa compreensão a respeito daquilo que aconteceu na vida do Marcos, do discípulo, do seguidor, e a partir disso extrair verdades profundas que serão vivenciadas, e eu espero isso com toda a fé em Cristo Jesus, que os irmãos consigam viver isso, e que isso seja verdade na minha vida também. Primeiro ponto, amados irmãos, a caminhada cristã, ela se inicia com um ato de graça, mas ela é desenvolvida dia a dia a partir da nossa fé, daquilo que a gente escuta a partir da fé. Por que eu digo isso? Porque a vida cristã, ela de fato, ela tem início a partir da graça de Deus. Se não fosse a atitude de Deus em derramar a sua graça e nos trazer a redenção, e a partir disso, a reconciliação, né, a paz com Deus, nós jamais estaríamos novamente religados com Cristo. Então, num primeiro passo, a caminhada da nossa vida cristã, da nossa vida como crentes, se inicia a partir de um ato de graça. Mas dia a dia ele é confirmado a partir de passos de fé, aquilo que o apóstolo Paulo disse com muita certeza e convicção, que a nossa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a partir disso nós cremos com mais convicção, porque temos fé naquele que pode todas as coisas. E a partir dessa fé damos passo em direção ao nosso amado, aquele a qual nós queremos imitar. E essa breve explanação remonta um pouco dentro desse contexto a vida desse jovem
discípulo, desse jovem seguidor, a vida do Marcos. Então a Bíblia relata que que Marcos ele esteve com Jesus em um dos momentos mais difíceis do seu ministério, que foi o momento da caminhada até o Gólgota, né, até o momento da sua crucificação. Marcos, inclusive, é um dos únicos evangelhos dos evangelhos que relatam uma breve passagem que durante o momento da perseguição, até o cerco de Jesus, até a sua captura, tinha um homem que provavelmente tinha acabado de acordar, estava lá somente envolto em um pano de linho, vendo toda aquela situação, Jesus sendo preso, até que a escolta romana também avança diante desse homem, e ele sai correndo com toda a tenacidade para tentar escapar daquela situação, inclusive deixando para trás o seu lençol, né? O cara sai correndo pelado para poder escapar dos soldados romanos. Muitos estudiosos vão acreditar que esse homem era o mesmo Marcos que posteriormente estava lá na viagem missiológica e dentro desse contexto estava nessa peleja, né, nessa contenda com o apóstolo Paulo e com Barnabé. Então esse Marcos já vivia há muito tempo observando o mestre, observando a Jesus, mas quem sabe da mesma maneira em que ele estava no momento da crucificação. É bem verdade que no momento em que prenderam Jesus, todos os discípulos fugiram, né? Pedro acompanhou todos os passos de Jesus, mas sempre de longe, com muito receio de que as pessoas o identificassem como sendo discípulo e servo de Cristo. Com Marcos não foi diferente. Marcos provavelmente estava lá olhando com muito ímpeto, sei lá, se por curiosidade, porque nunca tinha visto algo, o motivo de um homem tão bom que ter feito tantos milagres, acabar sendo preso da maneira que foi, posteriormente ser levado, ser torturado dentro daquele contexto e até a sua crucificação. Talvez uma imagem extremamente marcante para esse jovem que até então estava dando os seus primeiros passos dentro da caminhada cristã, dentro da sua vida cristã e dentro do desenvolvimento do seu ministério. Daí eu já consigo pegar alguns pontos, amados irmãos, que diz respeito à caminhada que nós temos e aos passos que damos vagarosamente de fé em fé. Talvez a gente olhe imagine essa cena de Marcos enrolado num lençol de linho, pelado, esperando lá o que é que ia acontecer com Jesus. Depois, quando ele vê que a situação vai apertar para o lado dele, ele corre... pernas para quem te quero, deixa tudo para lá, eu quero mesmo ser salvo. Olhando nessa perspectiva, a gente diz assim, esse cabo é um frouxo. Como é que um homem com Jesus do lado foge desse jeito, sem nem olhar para trás, sem nem saber o que é que ia acontecer com Jesus? Como é que um homem desse foge e abandona o rei da nossa salvação, o Messias? Como é que esse homem faz uma coisa dessa? Mas há uma explicação para haver uma contenda entre Paulo, Barnabé e Marcos. E muito provavelmente seja porque Marcos estava naquele momento muito receoso. Estava com medo. E o Marcos da nossa passagem parece uma figura muito distante. Mas provavelmente pode ser eu e você. Marcos estava diante do rei da sua salvação, do evangelho vivo. E será que a gente não tem feito como Marcos e diante de contextos e situações difíceis e complicadas, em que nós devemos defender o evangelho, a gente diz assim, não, pelo amor de Deus, se eu defender agora, eu me lasco lá na frente. Se eu lutar pelos meus valores agora, provavelmente eu seja repudiado, eu seja escanteado. E a figura daquele Marcos medroso parece agora mais próximos da nossa realidade, e a gente pensa agora com muito mais convicção. Quais das minhas ações têm me feito parecido com o Marcos medroso? Com o Marcos vacilão? Com o Marcos, no sentido pejorativo, até mané, porque não salvou, não procurou com todo afinco defender os valores pelos quais ele acreditava. Depois da partida de Cristo, Marcos se torna um dos discípulos mais proeminentes e um dos discípulos mais dedicados, inclusive,
do contexto da igreja primitiva. Pedro começa a acompanhá-lo mais de perto, e aquele homem que até então acompanhava o mestre, que acompanhava Jesus ao longe, parece agora se aproximar muito mais da fé cristã, inclusive aprendendo com seus familiares. Barnabé já era um homem que estava ali desenvolvendo o seu chamado, já estava desenvolvendo a sua caminhada, a sua fé, a sua missão através da missiologia com o apóstolo Paulo. Ver a ousadia da sua mãe, mesmo em contexto de perseguição, ceder as portas da sua casa para que na sua própria residência tivessem cultos, reuniões, orações. Então toda aquela situação começaram a envolver o Marcos, e a partir de então dar passos mais ousados em direção àquele a quem ele estava servindo. É dentro desse contexto em que Marcos tem o seu primeiro contato com o apóstolo Paulo. O início da caminhada com o apóstolo Paulo, Marcos estava lá com ele. Provavelmente Marcos o acompanhou durante as suas 3 primeiras cidades, né? Marcos, ele tem numa quase desistência da primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo. Quando ele chega e pega, ele decide voltar. A Bíblia não relata porquê, quais foram os motivos, se, sei lá, ele teve medo, se ele reagiu com saudade de casa, se ele não se sentiu bem, não se sentiu à vontade, se ele se sentiu fora da sua zona de conforto. A Bíblia não relata muito bem por que Marcos voltou, mas a expressão é clara. Marcos, estando dentro do contexto de uma viagem missionária que até então parecia ser o início do seu ministério, ele diz assim: opa, botou o pé no freio, preferiu voltar. Esse foi o seu primeiro momento com o apóstolo Paulo. Imagine aí você contando com algumas pessoas que seriam extremamente relevantes para o desenvolvimento da missão a qual você estava almejando alcançar. De repente sofre uma grande perda, uma baixa significativa dentro dessa comitiva, e então é forçado a caminhar sozinho, né, para a missão tão árdua que era caminhar por todas as cidades pregando o evangelho. O tempo do encontro, dentro desse contexto, não define o amor e a devoção com relação a Deus e com relação a seguir a Cristo. Veja bem, Marcos e Paulo estavam lá na primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo era quase um recém-convertido com relação a Marcos. Marcos estava lá, viu as dores de Cristo, viu seus milagres, chorou com as pessoas após sua crucificação. Marcos estava presente. Paulo é uma figura que só vai aparecer muito depois, mas dentro desse contexto, quem aparece, num sentido mais popular, arregando, quem aparece desistindo dessa situação, quem parece ter uma fé mais fraca dentro desse contexto é Marcos, quando diz assim: eu não quero mais continuar, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para dentro do meu lar. Amados irmãos, o segundo ponto que eu começo a observar admirado na vida de Marcos é que não importa o tempo que nós temos dentro de uma igreja, dentro de um local que nós observamos a Cristo. Porque Paulo, com relação a Marcos, tinha uma grande disparidade. Marcos era crente há muito mais tempo do que o apóstolo Paulo. Entretanto, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo estava com um olhar inflamado. Queria com todo afinco buscar, pregar a palavra, difundir o evangelho do reino. Não importava a circunstância, não importava a dor, não importava o meio. O apóstolo Paulo queria fazer Cristo conhecido, enquanto Marcos, que esteve lá, caminhou com Cristo, estava dizendo assim: não, talvez seja demais para mim, eu prefiro voltar atrás. Será que dentro, ao olhar a vida desses homens e olhar também a nossa vida enquanto caminhada cristã, a gente olha assim: eu tenho muito tempo de crente, é por causa disso que eu já nem faço tantas coisas, porque eu tenho muito tempo de crente, e isso deve ser feito por aqueles que estão chegando agora, os mais novos. Amados irmãos, é por isso que eu queria
explanar nessa noite é a vida cristã, a caminhada cristã. Porque no final das contas, nós temos um único objetivo: glorificar a Deus. E nós temos uma missão. Nós temos um propósito. No final das contas, inclusive, dentro dessa narrativa, o apóstolo Paulo faz isso com toda convicção, e é uma das expressões mais belas que eu vejo no Novo Testamento, quando ele encerra as suas últimas palavras em 2 Timóteo, dizendo assim: o combate que eu tinha para combater, eu combati. E isso não diz respeito ao tempo que eu estive dentro da igreja. Isso não diz respeito ao tempo que eu estive com o mestre lado a lado, até porque ele não esteve pessoalmente, né, corporeamente, ao lado de Cristo, exceto na visão que teve. Isso não diz respeito. Aquilo que a gente entende por caminhada cristã é que dia a dia nós devemos dar um passo em direção àquele a quem nós servimos, e servi-lo com a maior dedicação e zelo que podemos. Segundo ponto, as nossas falhas não nos tornam um fracasso permanente. Na vida desse Marcos, né, desse discípulo que está lá no centro dessa história, ele comete um grande erro. No seu primeiro ímpeto, né, de alçar novos voos, dar passadas mais largas em direção ao seu chamado, Marcos se aventura nessa primeira viagem missionária e logo desiste. Recua. Deixa isso aí para Paulo, que está com mais gás. Deixa isso para meu primo, que provavelmente já tem um pouco mais de experiência que eu. Eu vou ficar dentro da minha casa, ajudando minha mãe, ajudando Pedro, dentro da minha vizinhança. Provavelmente o contexto do comodismo, naquele momento, era mais satisfatório para Marcos do que alçar voos rumo ao desconhecido. Mas ele se encontra num momento decisivo. Após o retorno de Paulo da sua primeira viagem missionária, a conversa que até então eu já tinha mencionado, Paulo dizendo para Barnabé: nós vamos voltar às cidades. E um momento extremamente decisivo acontece na vida de Marcos. Daquele que abandonou seus companheiros de viagem a uma nova oportunidade. Barnabé, vendo o grande potencial e o grande desejo que Marcos tinha de servir a Cristo, de pregar o Evangelho, chega para Paulo e diz assim: beleza, a gente vai, mas eu vou levar Marcos. A Bíblia não relata muito bem como foi essa contenda, mas provavelmente, no retrospecto, né, a gente vai ver que o homem abandonou a viagem. Paulo diz assim: não, a gente vai contar com um camarada, que a gente não sabe nem quando é que vai estar com a gente, mas que uma hora ou outra vai nos abandonar e vamos ter que continuar a viagem sozinhos. Barnabé, isso não vai dar certo não. A gente vai só nós dois. Barnabé, crendo nesse ímpeto desse rapaz, acreditando no seu chamado, na convicção do seu ministério, diz assim: então beleza. Paulo, siga para acompanhar as igrejas, que eu vou voltar com o rapaz, vou a Chipre. A Bíblia não relata como foi a ida de Barnabé e de Marcos até Chipre. Não fala como foi, mas daí então nós não temos mais nenhum outro relato negativo a respeito da caminhada da vida de Marcos. Muito provavelmente, em Chipre, Barnabé o discipulou e esteve com ele, até que aquele homem que estava dando os seus primeiros passos na fé cristã se tornasse um homem maduro e pronto para assumir responsabilidades no reino, como um homem, como um servo de Deus, como um cristão zeloso. E o fato desse homem ter errado anteriormente não fez dele um fracasso total. Não é porque ele errou lá atrás que ele não vai prestar mais para nada no resto da sua vida. Pelo contrário, é isso que a gente aprende numa caminhada, que as quedas surgem, os desafios, as dificuldades nos fazem até, em algumas vezes, parar, reduzir a marcha, mas essas situações não nos aprisionam de forma que nós nunca mais poderemos dar um passo adiante. Pelo contrário, são nas situações difíceis que nos interrompem,
que muitas vezes nos param, que nos trarão pensamentos e aprendizados que nos farão dar a volta por cima, não porque nós temos uma sabedoria por sobremodo excelente, mas porque o Deus que cuida de nós, o Espírito Santo que nos conduz, nos trará a melhor estratégia para conduzir diante dessas situações difíceis. E foi exatamente isso que aconteceu com o discípulo Marcos. Dentro dessa caminhada, existe altos, existe baixos. E Paulo muito provavelmente olhou para essa situação e disse assim, não, esse menino é muito imaturo para continuar. É melhor eu pegar outras pessoas que já conhecem do labor, pessoas que já, eu tenho certeza que não vão me abandonar diante de uma situação difícil. Os mais experientes. Então, Paulo pega Silas, posteriormente encontra Timóteo e seguem para a sua segunda viagem missionária. Barnabé decide por fazer o caminho inverso a Paulo e fazer provavelmente algo mais difícil e mais desafiador nesse sentido, porque ele decide treinar aquele garoto. Paulo tinha muitas aspirações a conquistar e o Espírito Santo estava lhe impulsionando a fazer de fato a sua segunda viagem missionária. E muito provavelmente o Espírito Santo estava comovendo o coração de Barnabé para que treinasse aquele jovem. Enquanto Paulo viu uma extrema dificuldade voltar a confiar em Marcos, Barnabé decide apostar naquele garoto, treiná-lo, discipulá-lo até que ele estivesse pronto. São duas situações extremamente difíceis. E esse não é o fim da história. O terceiro e último ponto, dentro desse contexto da nossa vida cristã, sempre irão nos surgir novas oportunidades. Sempre irão aparecer para nós novos horizontes, até porque nós estamos caminhando. Se a sua vida está completamente estagnada, se você acha que o evangelho é só isso mesmo, amado irmão, é muito provável que dentro dessa caminhada cristã você esteja estacionado no mesmo lugar. O Senhor nos fez para continuar caminhando. E continuar caminhando, amados irmãos, é descobrir novos horizontes. É ver novas perspectivas. É se deleitar um pouco mais na presença do nosso Deus. E se parecer cada dia um pouco mais com Ele. E isso, de forma alguma, nos fará viver o mesmo dia, todo santo dia. Viver da mesma maneira, do mesmo modo. Amado irmão, se a sua vida está estagnada, está vazia, repense os seus atos. Repense aquilo que você está vivendo com Cristo. Está monótono demais. Preste atenção. Preste atenção na sua vida cristã. Esse rapaz teve uma nova oportunidade com Barnabé. Barnabé deu um novo sentido para ele. O fez um homem forte. Posteriormente, a gente vai ver, a partir daí, só grandes elogios à presença de Marcos. Quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, da prisão, ele relata, Marcos está aqui e é o meu companheiro em prisões. Posteriormente, ele anima Paulo enquanto ele estava na prisão. Quando Paulo escreve a Filemon, Paulo cita que Marcos estava lá o ajudando como um grande cooperador do reino e do evangelho. Aquele momento que afastou Paulo de Marcos não foi um limitador para que eles jamais se reencontrassem. Pelo contrário, talvez aquele menino que até então era um jovem inexperiente, que precisava viver um pouco mais, ter novas oportunidades, viver novos horizontes, se capacitou até voltar, e aí, nesse momento, talvez no momento oportuno, ser um dos maiores cooperadores e servos do apóstolo Paulo dentro do seu ministério. E por que não lembrar de um dos momentos mais icônicos dessa amizade, quando Paulo já, nas suas últimas palavras, preso, pronto a ser sentenciado, diz assim, chame Marcos, porque ele é muito útil ao meu ministério. Quando ele fala isso lá em 2 Timóteo. Nas últimas palavras, aquele a quem o apóstolo Paulo tinha dito, homem, é melhor a gente não viajar com esse cara não. Estava dizendo assim, chame ele porque ele me foi útil demais no ministério.
Pedro o acompanha, e para Pedro também, posteriormente na carta que Pedro escreve, em 2 Pedro, 1ª ou 2 Pedro, escreve e diz assim: Marcos, gerei Marcos como um filho. Então observe que aquele rapaz que até então dava passos vacilantes, tinha medo, era temeroso, se apresenta agora como um dos maiores cooperadores, tanto do grande apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, como um dos maiores expoentes da fé da igreja primitiva e do seu maior líder da igreja em Jerusalém, que é o apóstolo Pedro. Amados irmãos, os fracassos não nos tornam, os erros, as falhas, não nos tornam um fracasso permanente. E as novas oportunidades nos trarão passos mais ousados diante da nossa vida e da nossa fé cristã. A caminhada cristã, amados irmãos, dentro desse meio tempo, poderão surgir muitos problemas e situações difíceis. Mas é na caminhada também que surgem novas amizades. É na caminhada cristã que surgem novos companheiros. Na caminhada cristã existem separações, e existem também despedidas, mas nunca é um adeus final, porque no final de todas as coisas, o nosso único e principal objetivo é a glória de Deus, é o crescimento do corpo de Cristo, quer esteja perto, quer esteja longe, nós continuamos comungando da mesma fé, do mesmo credo, da mesma raça. E é com isso que nós podemos crescer e amadurecer com cada momento desse, amados irmãos. Cada momento difícil, cada momento de perdas, de afastamentos, de novas amizades, nos farão crescer e amadurecer para a glória de Deus. Na caminhada cristã, caminho para a minha conclusão, na caminhada cristã, tudo o que enfrentamos nos será útil para o crescimento e para o aperfeiçoamento até a vinda de Cristo. Que assim como Marcos, possamos utilizar dos nossos desvios e erros para cada dia estar mais próximos do Senhor, nos rodeando de pessoas que, assim como nós, buscam a Cristo e nos farão crescer em graça e conhecimento. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Pastor Francisco.